Queridos irmãos, vamos continuar em oração mais um pouquinho, pedindo a Deus que nos prepare a sua palavra, para que o nosso espírito esteja em harmonia plena com o Espírito Santo, que essa palavra encontre um coração desejoso dela e esperançoso dela. Vamos lá. Em seguida eu vou pedir ao presbítero Francielo que ore com nós. Santo Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso na tua presença, Senhor Deus. Unge o nosso coração, Senhor Deus. Unja, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor Deus, com o teu bálsamo, com o teu óleo, Senhor Deus, para compreendermos a tua mensagem, Senhor Deus, que vem direto do teu trono para nós, Senhor Deus. Que a tua graça esteja no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmão, nós estamos caminhando nesses domingos na palavra do Senhor pelas cartas do apóstolo João, escritas pelo apóstolo João, mas que são cartas do Senhor Jesus, endereçadas às igrejas. Nós já passamos pela igreja de Éfeso, igreja essa que o Senhor chamou, elogiou, mas chamou a atenção de que eles deveriam voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, uma igreja que só recebeu elogios, mas uma igreja que precisava do amparo e da força do Senhor. A igreja de Pérgamo, uma igreja atuante, mas que tinha a condescendência de conviver com algumas doutrinas espúrias que precisavam ser retiradas do seu meio. A igreja de Tiatira, que se achava muita coisa, na verdade não era tantas coisas. Uma igreja complicada. A igreja de Sardes, onde Jesus diz para eles que eles pensavam que eram, quando na verdade não eram, e que mais que havia um pequeno grupo no meio que era fiel ao Senhor. Em todas essas cartas, Deus conversa com a igreja, elogia, exorta e anima. Elogia, exorta e anima. Eu creio que essa trilogia do Senhor de trabalhar conosco em falar o que tem sido de bom, chamar a atenção no que precisa melhorar e nos animar com o Espírito Santo. É algo que todos nós, sem exceção, precisamos. E hoje nós vamos conversar sobre uma igreja muito particular para nós, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Nós somos aqui a igreja presbiteriana Filadélfia. E desde quando nós tomamos esse nome, nós buscamos trabalhar em consenso com essa palavra do Senhor, ainda que precisando sempre sermos exortados e animados. Eu sei que Deus tem um carinho especial por cada um de nós, por essa igreja, tem nos abençoado, mas é claro que nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, como corpo de Cristo, localizado aqui, como membros que somos dessa igreja, como privilegiados que somos de sermos membros dessa igreja, mas com a responsabilidade que temos do Senhor. Então é uma palavra que vem falar profundamente ao nosso coração. E Jesus, como ele sempre fazia em suas pregações, quer enquanto ele estava no meio do povo ou não, agora aqui, falando através das cartas, ele sempre procura se contextualizar, ou seja, compreender o que é a igreja e onde ela está e o que está acontecendo. Jesus nunca foi um palestrante, um pregador abstrato. Ele sempre falou com propósito, sempre falou com causa, buscando um efeito, buscando um resultado, para que os seus ouvintes, a sua plateia, pudessem crescer, evoluir, e até mesmo aqueles que pudessem não ter uma vida expressiva com ele, pudessem ser lavados no sangue dele, ser refeito, nascer de novo e ter uma vida plena com o Senhor. Então, todos os discursos, todas as palavras de Jesus sempre foram propositadas e também contextualizadas. Aqui com essa igreja não foi diferente. Ele, quando manda a carta, ele faz questão de situar essa igreja. Essa igreja estava num lugar estratégico dentro do Império Romano, ali na Ásia, bem estratégico. E ele diz realmente que ele usa a expressão de portas, porque
Os gregos já entendiam assim aquela cidade como uma porta para o Oriente, aonde eles, os gregos, poderiam disseminar, apregoar a cultura helênica naquela região, com os deuses helênicos naquela região. Depois, com os romanos, não foi diferente. Essa cidade passou por um revés muito sério, vários terremotos de envergaduras pesadas, mas ela foi reconstruída algumas vezes, e sempre tendo essas dificuldades grandes, mas era uma porta de entrada para o Oriente. Então, tanto os gregos quanto os romanos viam aquela cidade como uma porta. Não por acaso que Jesus, quando se dirige à igreja, dirige a abrir uma porta para vocês, porque isso era cultural deles. Eles entendiam perfeitamente isso, eles compreendiam perfeitamente isso. E quando Jesus cita essa questão da porta, está falando isso. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, era uma igreja, o próprio texto diz, fraca e pobre. Aos olhos humanos, se qualquer avaliação daquela igreja, seria uma avaliação assim, uma igreja composta por pessoas humildes, simples, escravos, pessoas que necessariamente não eram importantes no contexto político, no contexto econômico da cidade, mas Jesus a elogia de maneira impressionante, porque era uma igreja fiel, ativa e perseverante, fiel às Escrituras, fiel à palavra de Deus. É uma igreja ativa, ou seja, eles evangelizavam, eles falavam, eles apregoavam, eles testemunhavam, apesar de todas as dificuldades, mas era uma igreja ativa, e era uma igreja perseverante, porque, como todas as igrejas, essa um pouco menos, mas todas as igrejas sofriam uma perseguição judaizante, e às vezes até mesmo do Império Romano sobre eles. Essa igreja era uma igreja simples, mas era uma igreja fiel, uma igreja que adorava, uma igreja que buscava a Deus, uma igreja que realmente perseverava apesar das circunstâncias. Por isso que Jesus a elogia de maneira destacável. Essa carta do Senhor Jesus começa com uma introdução de Jesus se posicionando como o santo e o verdadeiro. Inicia ali a carta, vamos ver juntos, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando encerra, ele deixa claro que esta carta não tem como destino exclusivo a igreja de Filadélfia, mas todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares e em todos os tempos. A gente tem repetido isso carta após carta, porque essa é a intenção e esse é o propósito de Deus. Escreveu para uma igreja local, sim, mas essa igreja é a igreja dele, espalhada por todo lugar, inclusive e também para a nossa alegria e felicidade, a igreja de Filadélfia de Curitiba, aqui e agora. Então, quando nós caminharmos pelas veredas dessa palavra, os caminhos dessa palavra, é preciso que nós tomemos para nós as palavras dessa igreja.
Não porque o nome seja Filadélfia, e nós também somos da igreja de Filadélfia, mas porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor. A carta é para a igreja, para todos nós. A carta é para você, a carta é para mim. Então, que você se ligue pleno e completamente nas disposições dessa carta, naquilo que ele está escrevendo, porque ela tem um fundamento tremendo para a tua vida, para a vida dessa igreja. Então ele inicia dizendo: eu sou o santo e eu sou o verdadeiro, que estou escrevendo isso para você. Qual é o significado disso? Santo é o perfeito, verdadeiro é o único, e aí podemos acrescentar o poderoso e o bom. Por que isso, irmãos? Porque naquela época, hoje também, a igreja estava imersa no meio de N heresias, muita idolatria, muita coisa errada, muito se dizendo passar por uma igreja de Jesus, que não era, muitos judeus que já tinham sido convertidos, mas continuavam tentando impingir sobre os cristãos costumes, hábitos, circunstâncias que não refletiam a vontade de Deus. Então, se nós olharmos para aquela época e olharmos para a nossa época, não difere muito, irmãos. Claro que a cultura é outra, mas não difere. Nós estamos aqui num mundo, num tempo, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo sacudida por heresias tremendas, por personalidades que querem tirar e roubar a centralidade do Senhor Jesus Cristo. A centralidade. Eles desfocam a centralidade do Senhor Jesus e levam, não poucas vezes, para si próprios, como sendo eles o referencial da igreja, como sendo aqueles personagens o ícone da igreja. Nós sabemos que não podemos de forma alguma imaginar tal coisa, ainda que ela seja real nos nossos dias. Uma igreja que é afastada do caminho de Deus para seguir caminhos seculares, humanos, naturais, carnais, e se chama Igreja de Cristo, se intitula como Igreja de Cristo. Aqui Jesus está se referindo a uma igreja onde ele diz: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, e a mim vocês têm que prestar culto, e vocês têm que crescer na minha palavra, diz Jesus. Por isso ele diz: não fiquem dando lado para nada que não seja a minha palavra, a minha santa palavra. Tudo que for colocado na igreja que não venha da palavra de Deus, precisa ser expelido, não pode ser assimilado. E hoje nós entendemos e vemos tanta coisa que foi incluída na igreja do Senhor Jesus, e tanta coisa foi tirada. Coisas importantes tiraram da igreja. Tiraram o senhorio de Jesus e colocou o senhorio dos homens. A igreja hoje é um lugar, um grande supermercado, onde as pessoas vão em busca de encontrar as suas necessidades. E o foco, o pensamento e o coração delas só está nisso. Como eu vou ser próspero, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou ganhar isso e aquilo, como eu vou crescer na vida, como eu vou resolver meus problemas. Veja, eu fiz questão de ler um texto aqui que Jesus disse: eu vim para libertar, eu vim para tirar os oprimidos, eu vim para dar vista aos cegos. E evidentemente ele não está fazendo só uma fala literal, mas sim para todos os que estão vivendo em algum tipo de trevas, de circunstâncias, de dificuldades. Sim, isso é verdade, isso é importante, mas jamais tirar o foco da centralidade de Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos essa noite para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. O culto tem que ser todo ele voltado para Jesus e não para os homens. Quantas músicas nós cantamos hoje, até dentro da igreja, que enfoca o homem, que enfoca o ser humano, que enfoca a alegria, que enfoca especificamente a prosperidade do homem. De novo, mais uma vez, é preciso frisar, é preciso repetir: Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que tem alegria em curar os seus filhos, alegria em restaurar a vida aos seus filhos, alegria de dar realmente libertação das trevas e do mundo. Sim, isso é verdade. Mas em nosso coração, a primazia tem que ser o Senhor Jesus. Nosso pensamento, a primazia é o Senhor Jesus.
A nossa vinda ao culto é para adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, não para buscar bênçãos, ainda que elas estejam disponíveis para nós outros. O grande problema da igreja hoje é esse. E quando Jesus comenta com essa igreja, ele entra com o propósito de animar, quando ele diz: pois eu tenho a chave de Davi. O que Davi representa para o povo de Deus? Ele, sem dúvida nenhuma, Davi é um tipo de Cristo, um libertador, um agregador, um abençoador do povo. É um tipo de Jesus. Tanto que Jesus diz que ele veio de Davi. O filho do homem veio de Davi. Mas Davi tinha o grande fator de ser o abençoador do povo. Então quando Jesus diz: eu tenho a chave de Davi, eu tenho a eternidade na minha mão, eu tenho a bênção na minha mão para abençoar vocês. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E nós temos que esperar isso, sim. Mas jamais perder de vista que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração. Jamais podemos tirar esse campo da prioridade, inverter esse campo da prioridade. A carta de Jesus a essa igreja tinha como finalidade estar levando ânimo para o povo, para fortalecer a vida deles, porque não era fácil a vida deles. A vida deles não era fácil, era a vida uma igreja simples, uma igreja pobre, uma igreja que andava com dificuldades. Mas Jesus diz assim: vocês é que são fortes. Vocês é que são fortes. Aquela outra igreja lá, que pensa que são muita coisa, não são nada. Não pensam que estão vivos e estão mortos. Mas vocês são fracos, sabem que são fracos, mas vocês é que são fortes. E aí a gente vai entender a palavra de Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por que isso, irmãos? Porque a nossa força está em Cristo, não está nas instituições, não está no mundo, não está nos homens, não está no nosso emprego, não está na nossa cultura. A nossa força vem do Senhor. A nossa força para resistir em dias maus, a nossa força para poder ultrapassar os momentos difíceis, vem do Senhor. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Vocês são pequenos, vocês são fracos, mas na verdade vocês são fortes, porque vocês esperam em mim, vocês perseveram em mim. E essa é a lição que nós temos que ter para nossas vidas. Que tudo que possa acontecer conosco, nós temos que estar diante de Cristo, olhando para Ele, esperando nele, confiando nele. Sim, quando estamos enfermos, nós buscamos auxílio na enfermidade, da enfermidade nos médicos, nos hospitais. Sim, buscamos, porque nós cremos que Deus já deu sabedoria, instrução, para que a medicina possa nos ajudar. E damos glórias a Deus. Damos glórias a Deus. Essa semana eu estava ouvindo um comentário lá no hospital, né? Ficamos muito tempo lá no hospital com a mesma. Lá havia vários pastores, várias pessoas. Então um deles estava dizendo o seguinte para a gente: vida de pastor não é fácil aqui no hospital. Vida de médico também não é fácil. Por quê? Por quê? Porque quando não dá certo, o médico e o pastor não orou o suficiente. E quando dá certo, graças a Deus. Aí fiquei pensando, de fato, é verdade, né? A gente tem essa consciência, que é o Senhor que cura. Mas o médico teve que usar o bisturi. O Senhor é que cura, mas o pastor teve que orar. Então, isso não deve causar em nós nenhum tipo de desconforto. Muito pelo contrário. Nós sabemos que somos usados por Deus. Quando Deus escreve essa carta para aquela igreja, Ele conhecia o contexto da cidade, conhecia o contexto da igreja, e então Ele está animando, fortalecendo e também amparando a igreja. Nós temos que entender que quando nós temos fé, confiando no Senhor, nós podemos caminhar conscientes de que Ele nos anima, nos fortalece e nos ampara. Quando você está vivendo uma situação dramática, lembra sempre disso. Jesus é o que me anima. Jesus é aquele que vai me fortalecer. E Jesus é aquele que vai me amparar nessa situação. Seja ela que matiz for, meu irmão. Porque se em Jesus tiver a sua vida como prioridade máxima, e é isso que ele está falando aqui, vocês perseveraram em mim. Vocês perseveraram em mim. Por isso que ele faz considerações extremamente positivas dessa igreja. Porque essa igreja, e ele sabia disso porque conhece o coração,
sabia que esta igreja, apesar de fraca, apesar de pequena, apesar de ser uma igreja humilde, tinha Jesus em altíssima conta. Altíssima conta. Então Jesus abençoava. Percebe como a ótica de Deus é um pouco diferente? Eu não vou dizer que se nós viemos aqui só para receber bênção, que Deus pode não nos abençoar. Porque Ele diz que a palavra dele nunca volta vazia. Sim, Deus é amoroso, Deus é poderoso. E mesmo que nós possamos entrar aqui só atrás de bênção, eu penso que Ele pode até abençoar. Mas o que Ele afirma, categoricamente, e essa carta tem essa alusão, é que a igreja que busca esse Jesus para adorá-lo, que o tem em alta conta, que o tem em prioridade, a bênção será uma consequência natural. A bênção será uma consequência natural. E qual bênção? Bênção de ânimo, bênção de fortaleza e bênção de amparo. É um Deus que protege, é um Deus que ampara, é um Deus que fortalece e é um Deus que vai te animar, mesmo em meio a uma situação extremamente complicada e difícil. Essa é a carta para a igreja de Filadélfia, é a carta para nós outros. É uma carta, queridos irmãos, que Jesus demonstra que Ele te conhece, conhece a sua família e conhece a sua situação, tanto no contexto religioso quanto no contexto social. Ele conhece o momento que você está vivendo. Ele conhece a situação do seu interior. Como é que está a sua alma? Ele conhece a sua alma. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical a vida de Davi. E hoje nós vimos quais as muitas dificuldades que ele passou por conta de ele não entender bem como ele devia ser um líder de família, um pai de família, um pai responsável. E quantas consequências ele teve porque ele não conseguiu entender isso. Ou seja, ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que amava o Senhor. Mas no que diz respeito ao principal, que é a sua família, ele foi um irresponsável. Ele não aplicou isso. Essa carta tem como objetivo levantar a igreja ao entendimento, porque nós humanos temos essa tendência sempre muito comum de trabalharmos em algumas áreas da nossa vida e outras não. Ou não, o que é pior ainda, é quando nós declinamos em tudo na nossa vida. Precisamos do ânimo de Deus, precisamos da fortaleza de Deus, precisamos do amparo de Deus, precisamos procurar a Jesus Cristo em cada minuto da nossa existência. Essa carta tem esse objetivo. E ele pode olhar para nós outros aqui nessa igreja Filadélfia, em Curitiba. E o que ele pode fazer conosco? A exemplo do que ele pretendeu fazer e fez naquela igreja lá naqueles tempos. Primeiro, ele gera oportunidade. Quando ele diz, eu abri uma porta para vocês, e a porta que eu abro ninguém fecha. Isso é oportunidade. Oportunidade. E a oportunidade de Jesus, quais são as oportunidades que ele abre para a sua igreja? Uma, evangelismo. Ele estava falando isso para aquela igreja. Vocês precisam continuar, apesar da despeito da dificuldade, continuem proclamando o meu nome no meio da sua cidade. Cidade difícil, cidade idólatra, cidade que as pessoas não tinham interesse, mas falem, porque quem convence não é você, sou eu. Quem convence sou eu. Então, quando nós nos omitimos, quando nós nos calamos, nós estamos privando o poder de Deus na vida daquela pessoa. Pensam que sério é isso, irmãos? Que sério é isso? Por que evangelizar é importante? Por que evangelizar é preciso? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo existe também para isso. Também para isso. Isso é algo inerente da vida da igreja. É imperativo. Não é uma opção, é imperativo. Então evangelizar é falar de Cristo para as pessoas. Agora, às vezes nós ficamos com o coração apertado, ficamos atemorizados, ficamos aí inseguros, porque passa em nossa mente que eu tenho que convencer a pessoa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Eu tenho que convencer a pessoa que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e está nos céus. E que, através do meu convencimento, aquela pessoa será salva. Não, longe disso. O Espírito Santo é que convence. Agora, para ele convencer, eu tenho que falar, você tem que falar. Você tem que falar de Cristo para o seu colega de trabalho, para o teu vizinho. Você precisa convidar as pessoas para estar aqui vindo no culto, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra não volta vazia. À medida que nós temos na igreja só um local para mim, então eu estou vivendo um evangelho
egoísta e fechado. Egoísta e fechado. Quando nós cremos que na escola bíblica dominical a palavra do Senhor vai proferir crescimento, fortalecimento, amparo, ânimo, é exatamente isso que Cristo está dizendo que vai fazer com a igreja. Mas nós temos que agir. Um dos méritos dessa igreja, que é uma igreja ativa, ou seja, em ação. E por fim, queridos, nós temos que acreditar que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, a igreja de Filadélfia, ela tem, além disso, ela tem a célula para funcionar, ela tem o discipulado para treinar, e ela tem os eventos, quando nós fazemos, para que Deus possa agir. Nós temos que ser ativos, nós temos o culto. Hoje a igreja está bem, em termos de número, né? Mas nós sabemos que podemos muito mais, Então, o que nós temos que entender e compreender? Que a nossa presença aqui é uma presença sempre de harmonia, de comunhão, de exposição de fé, de aprendizado, de crescimento, de ânimo, uns para com os outros. No versículo 9, para concluir, meus irmãos, no versículo 9, olha lá comigo no versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que essa palavra significa aqui? É o Espírito Santo que vai mover as pessoas através da nossa atitude. O Espírito Santo vai mover as pessoas através da nossa atitude. Quando eu frequentava a Silva Jardim, nós começamos um trabalho de oração lá, para que Deus mandasse pessoas para a nossa igreja. E fizemos lá um planejamento de oração, onde todos nós íamos na igreja em determinado horário para orar. E isso era 24 horas. Então cada um de nós tinha lá um horário que você ia lá para cultuar e adorar, mas essencialmente estar pedindo a Deus almas, pedindo a Deus vidas. E foi o maior crescimento da igreja da Silva Jardim em todos os tempos que eu conheci. Porque é Deus que envia as pessoas. Está escrito que é Deus, até mesmo aqueles que nos perseguem. É o que eu disse, até os que nos perseguem. É Deus que envia. Claro que nós temos que ser ativos, mas é Deus que envia. É uma questão de fé. E versículo 12, ele está dizendo ainda para nós: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. De novo aqui Jesus está pegando uma figura de linguagem da época. Naquela cidade havia muitas colunas de famílias, colunas de autoridades, colunas que eram erigidas para os seus imperadores. E os terremotos vinham e derrubavam tudo. E às vezes soterravam tudo. E ele está dizendo: eu vou colocar uma coluna com o teu nome, que ninguém pode derrubar. Quando a gente lê, talvez a gente não entenda, mas quando a gente pega o contexto, a gente entende claramente o que Jesus está falando para eles e para nós. Ele está dizendo que se nós formos fiéis, se nós formos ativos, se nós formos crentes que compreenderemos e compreendamos a palavra do Senhor, então Ele vai levantar uma coluna com o nosso nome, e que jamais ninguém, coisa alguma, poderá destruir. E por último, versículo 11, ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Às vezes, quando nós olhamos para a promessa de Jesus voltar, nós já estamos para lá de 2000 da vida dele aqui. A gente fica falando assim: já passou muito tempo, já passou muito tempo. Mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então a volta de Jesus pode estar completamente às portas. Ou, como já dissemos aqui outras vezes, podemos ser chamados para estar com Ele. Então essas duas coisas podem estar muito, muito breve. Muito, muito breve. Por isso que nós precisamos levar em consideração essa carta de Jesus para nós. É uma carta dele para a gente. É uma carta. Eu posso pegar a carta, dobrar e jogar na gaveta. Não dar a menor consideração para esta carta de Jesus. Posso? Posso. Será o quê? Uma desconsideração. Será o quê? Um desrespeito. E como será que Ele vai nos tratar conosco quando nós estivermos na frente dele por conta dessa atitude?
Por isso que esse texto aqui está dizendo: venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus amados irmãos, a carta da igreja de Filadélfia é uma carta que anima, é uma carta que elogia, é uma carta que traz para a gente realmente amparo, força, mas a gente precisa agir. Para aquela igreja não só insistiu. O que serve a igreja? Que é fiel à palavra, fiel a Jesus, perseverantes e muito amorosos com o Senhor e com as pessoas. Que nós possamos nos despertar para isso. Vir à igreja com alegria no coração, adorar ao Senhor com alegria no coração, proclamar o Evangelho, se dispor quem já foi treinado para treinar pessoas, para aqueles que estão participando de alguma célula, para que essas células cresçam no evangelismo, porque essa é a vontade de Deus para a nossa igreja aqui em Curitiba. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós ouvimos da Tua voz através dessa Sua carta e suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, consideração, seriedade, e que possamos, ó Deus, agir naquela igreja da Filadélfia, a qual o Senhor enviou a carta, continuar agindo. Eu sei que o Senhor quer nos abençoar, mas sei também que o Senhor quer e espera a nossa atitude, tanto pessoal com o Senhor, como o Pai, como servos do Senhor, agindo para que pessoas venham te conhecer como Senhor e Salvador, para que juntos aqui possamos te cultuar, tendo o Senhor na mais alta conta em nosso coração, e podendo, ó Deus, desfrutar da sua santa presença, fazendo que nós cresçamos, para que nós possamos evoluir em santidade, e para que também possamos ter força e coragem para fazer o que tem que ser feito. Por isso, meu Deus, eis-nos aqui, tem misericórdia de nós, e que esta palavra dessa igreja possa ficar em nosso coração e nossa mente, e que qualquer situação que possa vir a tirar da nossa mente, trazer o esquecimento dessa palavra, Pai, tem misericórdia de nós, e não permita isso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, e que possamos hoje ter um início novo na vida com o Senhor, tanto como pessoa, como família e como igreja. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê esta força, este ânimo e esta paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vou sentar, meus queridos.